Então, nós estamos iniciando o estudo, hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, às 17h45, o estudo de O Livro dos Espíritos. Então, nós vamos estudar hoje a parte primeira, capítulo 1, que trata de Deus. E nesse capítulo nós já estamos na questão 14, que fala do panteísmo. Então eu vou começar a leitura da pergunta que Kardec fez aos espíritos. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Então ele quer saber se Deus é um ser individual, distinto, diferente, ou, como opinam alguns, que é a ideia panteísta, ele seria o produto, né, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E os espíritos respondem assim: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Não é? Se ele é um produtor, se ele é uma resultante, ele é um efeito e não a causa primeira. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então ele não pode ser efeito, ele não pode ser causa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Então ele dá um alerta. Para por aqui. Não mergulha mais fundo que isso, não. Não vos percais no labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então ele diz, não adianta correr atrás de conhecer a essência, a definição exata de Deus. São perguntas que vocês não terão respostas. Porque para o nosso momento, enquanto espíritos de um planeta de provas e expiações, essa pergunta não tem resposta para a gente. Ainda. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Tem diz, por que você quer ficar mergulhando em fazer perguntas, em conhecer coisas utópicas, quando você tem coisa mais importante a cuidar, que é da sua própria vida, da sua própria conduta? Cuida primeiro de ti, que é muito mais importante do que se deixar levar por esses sistemas. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então ele dá uma chamada de atenção aqui, não é? Pensa em estudar, em cuidar de coisas mais importantes, como, por exemplo, de si próprio, do que ficar tentando viajar, fazer viagens astrais em busca de coisas que você não vai alcançar. É capaz até de terminar maluco. Pergunta 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade, né? Então, essa ideia panteísta, ela pensa assim, que tudo
reuniu tudo, tudo isso faz parte de Deus. E aí ele diz aqui, a pergunta, e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? E os espíritos dão uma resposta curta e grossa. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Uma parte de Deus. É o nosso orgulho, né? Pergunta 16. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo vazio ou nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente? Que se pode opor a este raciocínio, que é o raciocínio panteísta? Eles respondem, a razão. A razão se opõe a tudo isso. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aí tem uma nota de Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é. Não sabemos tudo o que Deus é. E acredito que nunca saberemos. Mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos, que é o sistema panteísta, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, nós vamos agora aprofundar um pouquinho mais nessas questões. Eu vou aqui partilhar o ecrã. Deixa eu partilhar aqui o ecrã com vocês. O Livro dos Espíritos das Causas Primárias, parte 4. Panteísmo, tá? Resumo, vamos fazer um resumo dessas questões que nós lemos. O panteísmo é uma palavra de origem grega, do grego pan, que significa tudo, geral, universal. Então, pan é isso. Mas theos, Deus. Então, tudo estaria misturado com Deus. É o grego pan, né? É uma doutrina filosófica que defende que tudo é Deus, considerando a natureza e o universo divinos. Então, tudo está mergulhado em Deus. É isso que o panteísmo quer dizer. Leon Denis, no livro Enigma,
O Grande Enigma, que eu recomendo, é um livro maravilhoso, diz o seguinte sobre o panteísmo. No capítulo 1 do livro O Grande Enigma, ele diz: Deus, tal qual o concebemos, não é, pois, o Deus do panteísmo oriental, que se confunde com o universo, nem o Deus antropomorfo, monarca do céu, exterior ao mundo, de que nos falam as religiões do Ocidente. Lembra que quando nós falamos da religião judaica, que via o Deus, um Deus antropomórfico, que aqueles espíritos que se apresentavam como Yahvé, conversavam com os hebreus assim, de frente a frente, se envolvendo nas questões particulares deles, é o Deus antropomórfico. E ele diz aqui, o Leon Denis, que esse Deus, o verdadeiro Deus, não é o Deus dos panteístas e nem é esse Deus antropomórfico. Deus é manifestado pelo universo. Quer dizer, nós percebemos Deus quando olhamos para o universo. Deus é manifestado pelo universo, do qual é a representação sensível, mas não se confunde com este. Ele não se confunde com o universo. Nós, ao olharmos a criação do Senhor, ao olharmos os mares, as florestas, nós percebemos que tudo isso é criação de um ser supremo. Então, ele é manifestado pelo universo, mas ele não se confunde com este universo. De igual maneira que em nós, a unidade consciente, a alma, o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal. A matéria corporal, ela se modifica com o tempo, não é verdade? Mas a alma continua independente. Ela não se mistura com a matéria corporal. Tanto que, ao desencarnar, a matéria fica e a alma parte. Então, ele ressalta isso, Leon Denis, de igual maneira que em nós, a unidade consciente, a alma, o eu, persiste no meio das modificações incessantes da matéria corporal. Assim, no meio das transformações do universo e da incessante renovação de suas partes, subsiste o ser, que é a alma, a consciência, o eu que anima esse ser e lhe comunica o movimento e a vida. Então, a alma, ela persiste independente das mudanças da matéria, né? Das transformações do universo. Ela continua ali. Ela subsiste. E mesmo que um dia todo esse planeta se destrua, não exista mais, o ser, a alma, continuará a existir. Vamos imaginar aqui, fazer um pensamento assim utópico, que de repente no universo não exista mais nenhum astro, nenhuma galáxia, nenhum planeta, né? Nenhum astro material, como existe, né? Pelo universo afora. E os telescópios estão cada dia encontrando um novo planeta, um novo sistema solar. Vamos imaginar que tudo que for material no universo desapareça. O ser, a consciência, continuará a existir, porque ela independe dessa matéria. Ela não precisa dessa matéria para existir. Na ideia panteísta, fica a impressão de que, se todos nós nos reuníssemos, formaríamos Deus. Assim sendo, Deus, ele seria efeito e não causa. Então não poderia ser Deus. O panteísmo vê Deus como efeito.
E Deus, como está lá na questão 14, é um ser distinto das criaturas. Não confundir a obra com o autor. Isso aí lembra para gente um pouco a metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem, né, da língua portuguesa, em que se usa uma palavra no lugar da outra. Por exemplo, a gente diz assim: fui ao museu e vi um Portinari. Na realidade, você não viu Portinari. Você viu a obra dele. Você pode ter visto o quadro Os Retirantes, né? Você pode ter visto o Mestiço. Você pode ter visto Campo de Futebol. Você viu uma obra dele. Mas você diz assim: fui ao museu e vi o Portinari. Estou lendo Machado de Assis. Você não está lendo Machado de Assis. Você está lendo um livro de Machado de Assis. Dom Casmurro, Memórias, Memórias de Brás Cuba. Então, a metonímia é isso, né? Você substitui uma palavra para outra. Você diz, estou vendo um Portinari. Você está trocando o autor pela obra. E aqui, você não pode confundir a obra com o autor. Quando nós olhamos para o universo, nós vemos a obra. Mas Deus não está na obra. Ele é manifesto pela obra. Tá? E o panteísmo não. O panteísmo mistura tudo. Não devemos penetrar, ele também fala sobre isso, né? Em labirintos, onde dificilmente sairíamos, na questão 14. Então ele chama atenção para isso. Que nós precisamos ter essa ideia. Deus, dos seus atributos, mas não devemos mergulhar mais fundo, porque nós não alcançaríamos essa ideia da verdade sobre Deus. E perderíamos um grande tempo, porque deixaríamos de fazer coisas mais importantes, que é cuidar da nossa evolução, das nossas questões morais. Como está na questão 15, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte dele. Aí é a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E o panteísmo também traz ele também fala algo assim que nós precisamos entender. Quando trata da questão da encarnação dos espíritos, o panteísmo diz o seguinte, que o espírito, ao encarnar, ele é extraído do todo universal. Então, existe um todo universal e uma parte desse todo é retirada e individualiza-se em cada ser durante a vida e volta, por efeito da morte, à massa comum. Então, essa é a ideia do panteísmo. Existe um todo universal, uma parte desse todo é retirada, e em cada ser vai existir uma parte desse todo. E quando a criatura desencarna, ela volta a essa massa comum. E os espíritos dizem, né, que as consequências morais dessa doutrina são semelhantes às do materialismo. Pois ir para o todo, sem individualidade e sem consciência, é como não existir. Então, não é assim que a doutrina ensina. Deus nos cria simples e ignorantes. A individualidade. Para ela crescer, para ela evoluir, para ela aprender. Quando esse ser desencarna, ele perde o seu corpo físico, mas ele não perde a sua individualidade. A alma, o ser consciente, ele sobrevive. Ele continua a sua caminhada individual. No panteísmo, não. Ao desencarnar, o ser
que tinha uma individualidade, ele volta para a massa maior e se perde dentro dela. E sem essa individualidade, sem consciência, é como ele deixasse de existir. Ele acabou. E os conhecimentos que ele adquiriu durante a vida dele? Se perdem também. Porque ele volta um todo e ali se dilui. Então, qual o valor do esforço que o espírito faz? Nenhum, nenhum. Para que se esforçar tanto? Para que adquirir conhecimento? Para que cuidar da sua moral? Se ao desencarnar, ele irá desaparecer em meio a uma massa maior. Seria sem sentido. Né? Então, como eles falam, os espíritos, as consequências morais dessa doutrina, que é a doutrina panteísta, são semelhantes à do materialismo, que não acredita na reencarnação, que não acredita no intercâmbio espiritual, que não acredita na existência do espírito. Né? Acha que o espírito foi criado assim, que o corpo nasce. O corpo nasceu depois de 9 meses de gravidez, ali é colocada uma vida, uma essência, e morreu, acabou, zerou tudo. O panteísmo praticamente prega isso também. Nós nos perdemos. Tudo que adquirimos, perdemos. Então, realmente, é uma doutrina que vai de contra o raciocínio, né? A razão. Então, a gente começa a compreender isso que os espíritos, que nessas questões, eles vêm nos dizer. Agora, vamos voltar aqui ao estudo do livro, né? Nós vamos passar agora ao capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. E tem um subtítulo que diz o seguinte: conhecimento do princípio das coisas. Aqui já tem uma questãozinha que a gente tem que estar alerta. Lembra que quando nós estávamos estudando, eu falei da questão do livro do Gênesis, capítulo 1, item 1, que diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então ele diz, conhecimento do princípio das coisas. Então a gente nunca pode esquecer isso. Deus existe, já existia antes do princípio, tá? Então a questão 17 diz assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem, não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Mas presta atenção, novamente a gente chama atenção para uma questão. Não é aquele não, vocês não podem porque vocês são pequenos, porque vocês são limitados. Não é esse não proibitivo. É o não, tá? É o não que nos indica o seguinte: vocês ainda não estão em condições de adquirir esse conhecimento. Né? Porque quando a gente escuta a palavra não, fica parecendo que Deus está batendo o martelo. Não. Não é com esse sentido, tá? Então, quando ele diz, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por quê? Porque, primeiro, quando ele diz neste mundo, ele quer dizer, ainda não é o momento. Neste mundo, e que mundo é esse que nós estamos? Um mundo de provas e expiações. Como é que nós, que vivemos num planeta de provas e expiações, podemos conhecer o princípio das coisas? Como as coisas aconteceram no seu princípio. Lembra que nós falamos que o princípio é tão longo, é tão antigo, que a criatura se confunde com o Criador?
porque você não sabe quando foi criado. Então, como é que nós, vivendo no mundo de prosperidade, vamos conhecer o princípio das coisas? Falta ao homem condições e conhecimento para isto. Então, neste momento, nós ainda não poderemos querer conhecer. Por isso que antes da questão, na questão 14, ele disse assim, ó, crede-me, não vades além. Por isso que ele falou na questão 14. Ele diz assim, Deus existe, disso não podeis duvidar. E é o essencial, crede-me, não vades além. Por causa disso. Não vades além, porque não tem conhecimento para esse tipo de assunto, para esse tipo de descoberta, de revelação. Aí, na questão 18, Kardec pergunta, penetrará o homem um dia, o verbo está no futuro, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Vamos dar uma olhadinha, vamos voltar um pouquinho na questão, no item 11 de O Livro dos Espíritos. Dá uma voltinha aí no item 11. O item 11, Kardec pergunta, lá em Atributos da Divindade, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? O princípio das coisas? Eles dizem, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, repare que o não é aquele não que lacra, é o não temporário. É o não temporário, né? Quando o espírito tiver se aproximado de Deus, quer dizer, ele foi um espírito muito mais elevado, como Jesus, ele o verá e compreenderá, não é? Então, os espíritos respondem, o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, à medida que o espírito evolui. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Perceberam? Então, à medida que o homem evolui, ele irá conseguindo compreender melhor os fatos. Um dia nós possuiremos essas faculdades que nos permitirão conhecer mais. Um dia possuiremos. Então, não estamos proibidos de alcançar esse conhecimento. Por isso, Kardec diz, espíritas, amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Lembra que o codificador falou sobre isso? Se queremos conhecer mais sobre a divindade, sobre suas leis, precisamos adquirir conhecimento. E não é só conhecimento evangélico. Não é só, é tudo. É ciência, é matemática, é biologia, é psicologia, é sociologia. É adquirir o conhecimento geral. Kardec deixou bem claro, espíritas amai-vos, mas espíritas, instruí-vos. Espíritas, instruí-vos. Espera um instantinho, gente, que eu tenho que dar o jeito aqui, que a minha bateria tem que ligar o computador. Aperta ali a tomada, por favor, na parede. Espíritas, instruí-vos. Né? Então, ele falou sobre isso. Eu esqueci de colocar a tomada toda na parede, ficou penduradinha. Espíritas, instruí-vos. Por isso, nós precisamos adquirir um conhecimento geral. Ninguém está falando aqui em botar diploma na parede, não. Mas é estudar, é ler. Não é? Nós temos uma literatura vasta. Ah, eu não posso comprar um livro. Mas você pode ir na internet. Quantos sites muito bons existem na internet que nos apresentam uma série de conhecimentos
de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Então, espíritas, instruí-vos. Kardec já chamava a atenção para isso, porque se não buscarmos essa instrução, nós não vamos conseguir compreender melhor as coisas. Então, precisamos conhecer um pouco de astronomia, de física, de química. A ninguém está impedido de adquirir esse conhecimento. E é importante para crescer o conhecimento. Na questão 19, Kardec faz a seguinte pergunta: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ora, não pode o homem pelas investigações científicas. Pelas investigações científicas, ele pode sim, mas ele precisa conhecer um pouco de ciência, não é verdade? Para fazer suas investigações científicas. Então, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza. Que segredos são esses? São os conhecimentos que ainda não temos. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Que limites são esses? O do seu próprio conhecimento. Se não, seria como disse Jesus: não jogueis pérolas aos porcos. Então, Deus nos permite adquirir o conhecimento dentro do nosso grau evolutivo. Aqui eu vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8. Capítulo 1, item 8. Vamos lá. O capítulo 1, item 8, é a aliança da ciência e da religião. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência, no item 8 está escrito assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra as do mundo moral, que é a religião. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Então, os princípios da ciência e da religião são originários do Senhor. E por serem, por terem o mesmo princípio, elas não podem contradizer-se. Não podem contradizer-se, porque elas têm o mesmo princípio. A ciência e fé não se excluem. Elas não se excluem. Elas não poderiam se excluir, tá? Fé e razão andam juntas. Fé e razão andam juntas. Elas não podem, como ele disse aqui, elas não podem contradizer-se. E o que significa isso? Elas não podem se chocar. A fé não confronta a razão, no sentido de uma bater contra a outra. A razão não confronta a fé. Elas caminham juntas. Porque ciência e religião não se contradizem. Está aqui. Aqui no Livro dos Espíritos, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, elas não podem contradizer-se. Então, a fé não confronta a razão,
A razão não confronta a fé. O que elas fazem é ficar de frente. Elas se colocam de frente. E se colocar, elas, ou melhor, elas podem se enfrentar. Enfrentar não no sentido de travar uma batalha, mas de colocar-se frente a frente. Enfrentar é estar frente a frente, caminhando juntas, e não uma confrontando a outra. Mas é o que nós vemos, não vemos? Aqueles que se dizem materialistas, racionalistas, dizendo que a religião, que a fé é o ópio do povo. Não é verdade? E os que são religiosos dizem que aqueles que são os adeptos da ciência são os adeptos do diabo. Com esse sentido, com esse pensamento, eles estão dizendo que a ciência e a religião, que a ciência e a fé estão se contradizendo. Não. Elas não podem se contradizer, porque elas, como diz aqui no Livro dos Espíritos, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, e não podem contradizer-se. Elas precisam enfrentar uma a outra, é estar de frente uma a outra. E elas caminharem juntas. Uma revela as leis do mundo material, a outra revela as leis do mundo moral. Elas são, como está no Livro dos Espíritos, as duas alavancas da inteligência humana. Nenhum ser poderá crescer e alcançar a perfeição se ele tiver apenas uma dessas alavancas desenvolvidas. Só a religião e sem ciência, ou só a ciência sem religião. É preciso que as duas asas se desenvolvam. É isso que ele está dizendo aqui. Se fossem, continua aqui o Livro dos Espíritos, a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Deus criou a ciência e a religião. As duas, né, são originários dele. E depois ele manda destruir uma? Opa! Esse Deus é mutável. Mas nós sabemos que Deus, ele tem a imutabilidade. Tudo que ele cria é perfeito. A incompatibilidade, aí vem o esclarecimento. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Então, o problema não está na ciência nem na religião. Está no nosso modo de ver. Como diz Pedro de Camargo, o problema do homem é um problema de educação. Somos nós que vemos de forma incorreta. Não é, o problema não está na ciência e na religião. Daí um conflito que deu origem à incredulidade, que é o materialismo, e à intolerância. Olha as guerras que surgiram por causa disso aí. É uma forma errada de encarar. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado. Lembra que Jesus, há 2000 anos atrás, disse o quê? Eu lhes enviarei o Consolador, que irá lhes falar de tudo que eu não pude falar agora? Ele deixou um véu sobre tudo isso. Por quê? Porque nós não tínhamos, naquela época, condições de entender sobre esse assunto.
Por isso que ele disse que iria explicar mais tarde. Então ficou esse véu, né, lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino. Aí ele diz aqui, então sobre algumas partes desse tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, lembra que eu falei que ciência e religião não se excluem? Que elas precisam caminhar juntas, né? Então, elas, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Porque tanto ciência como religião, elas têm o mesmo princípio, que é Deus. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Né? A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, esse item 8 é maravilhoso. Ele nos deixa claro o porquê de nós até hoje estarmos nos digladiando entre materialistas e religiosos, só por ignorância. Só por ignorância. É por isso. Porque nunca religião e ciência vão se contradizer. Elas caminham juntas. Elas não se excluem, tá? A fé não confronta a razão e a razão não confronta a fé. Então, vamos lá. Agora vamos passar aqui para a questão... tem uma notinha de Kardec nesse item 19. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Quer dizer, a partir que o homem vai evoluindo, vai adquirindo conhecimento, mais admirado ele vai ficando do poder do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades, e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Não é? Questão 20, para a gente encerrar. Kardec pergunta, dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Quer dizer, o homem pode receber revelações que não venham através das pesquisas científicas? É isso que ele está perguntando. E ele responde, os espíritos, sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender, reter, trabalhar. Então, se Deus achar conveniente, ele pode fazer chegar aos homens revelações que não são alcançadas pela ciência ainda.
E Kardec coloca, por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites. Que limites são esses? Seu grau de conhecimento. O conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, o homem pode sim receber revelações que a ciência ainda não alcançou. Nós vimos isso na obra de André Luiz. Existem coisas ali que foram revelações que a ciência ainda não tinha alcançado. Tem até uma pesquisa sobre um hormônio que não me vem, é o hormônio que o homem produz durante o sono. Eu esqueci o nome dele agora. Durante o sono, o ser humano ele produz um hormônio. Quando André Luiz escreveu, não me lembro qual o livro, mas foi uma das suas obras, ele cita, ele não dá o nome do hormônio. Não sei se é serotonina, né? Eu não me lembro agora, mas eu acho que é serotonina. Se eu estiver enganado, depois eu te corrijo. Ele não dá no livro o nome serotonina. Nem poderia, porque só anos mais tarde que eles vão descobrir esse hormônio e dar esse nome. Ele fala de um hormônio, de uma substância que o organismo produz enquanto o homem dorme. Por isso é importante dormir no escuro, na penumbra, tá? Na penumbra. Mas ele não dá o nome do hormônio. Anos mais tarde, uma revista científica americana fez um artigo sobre essa obra de André Luiz e disse assim: um médium chamado Francisco Cândido Xavier publicou uma obra, deu o nome da obra que eu não me lembro qual é, que fala sobre isso, onde um tal de espírito, André Luiz, eles falam assim, falou de uma substância que o corpo humano fabrica durante o sono à noite e que é produzida no escuro. Nós achamos isso uma coisa estranha, porque esse livro foi publicado na década de 40, mas esse hormônio, só na década de 60, foi descoberto, foi dado esse nome. Então ele diz assim, aí termina a matéria e diz assim, vamos estudar um pouco mais as obras desse dito espírito André Luiz. Então são revelações que o senhor... Quem está falando? Marisa, não é melatonina, não? Oi? Não é melatonina? É melatonina, sim. É melatonina, eu falei serotonina, mas é melatonina, né? O hormônio. Então, o André Luiz não usa, ele não diz o nome do hormônio, melatonina. Ele não diz. Ele não diz. Mas ele fala que é uma substância que o corpo produz. Logicamente, a espiritualidade não deu o nome, porque esse nome seria dado pelos cientistas. Seriam dados pelos cientistas. Né? Então, olha só, é uma revelação que veio antes das pesquisas científicas. É lógico, as pesquisas científicas deveriam estar sendo avançadas, mas ainda não haviam, ninguém falava sobre isso. E a obra de André Luiz fala. Olha que interessante, né? E muitas vezes o que vem numa obra como essa de Kardec, quando a gente lê a obra de Kardec, a gente vê tanta coisa que ele fala que somente vários anos depois foram descobertos pela ciência. Então, o que ele diz aqui? Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a aprender ainda. Mas, por essas comunicações, está a notinha de Kardec, é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu futuro, né? E esse limite é o nosso conhecimento científico, é o nosso, ou melhor, é o nosso conhecimento. Então, nós temos que prestar bem atenção sobre tudo isso que está dizendo. Aí eu procurei aqui rapidinho no Google e diz assim, ó, a pergunta, mas o que é a melatonina? Chamada de hormônio do sono. Essa substância é fabricada à noite pela glândula pineal,
localizada no cérebro. Então, fizemos a correção. Não é serotonina, é melatonina, tá? Hormônio chamado hormônio do sono. Essa substância é fabricada à noite pela glândula pineal, localizada no cérebro. Então, André Luiz já toca nesse assunto. Obrigado, Marisa, pela sua contribuição científica. Então, meus amigos, nós vamos dar uma paradinha agora, tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa sobre essas questões que nós estudamos aqui do Livro dos Espíritos? Eu acho que está bem interessante, não é? Bem interessante mesmo. E a gente vai passo a passo, conversando, analisando as perguntas e percebendo como os espíritos, né, vão esclarecendo para todos nós uma série de questões muito importantes. Por isso que o estudo do Livro dos Espíritos ele tem que ser muito minucioso. Minucioso. Senão, fica apenas aquela questão de, na realidade, nós não estudamos, nós lemos o Livro dos Espíritos. E não é, o objetivo não é esse, não é ler, é estudar. Então, nós vamos dar uma paradinha, quando for 15 para as 7, né? 16h40, então retornamos para estudar o livro Memórias de um Suicida. E hoje temos a nossa palestra pública, o tema é Pão e Luz, do livro O Mestre na Educação, e o nosso irmão Paulo Brandão, que vai fazer o estudo para a gente, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aí, daqui a 10 minutinhos nós retornamos.